cérebro é sem dúvida o órgão mais importante do corpo humano. Principal componente do sistema nervoso central, o cérebro é responsável por comandar todas as ações voluntárias e involuntárias do nosso corpo. Nele, é possível encontrar cerca de 86 bilhões de neurônios que se comunicam entre si, tornando possível ao indivíduo reconhecer estímulos do ambiente externo ou do próprio organismo. Para entender melhor o seu funcionamento, é necessário saber como o sistema nervoso, na qual o cérebro faz parte, é organizado. O sistema nervoso é dividido em dois tipos: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é dividido em encéfalo e medula espinhal. O encéfalo humano é composto pelo cérebro, tronco encefálico e cerebelo. O cérebro funciona como um computador central na qual coordena todas as ações do nosso corpo. O tronco encefálico é a região do encéfalo que fica entre o cérebro e a medula espinhal. É a porção mais primitiva e que responde a estímulos involuntários, como, por exemplo, controle da respiração, movimento dos olhos, pressão arterial, sono e vigília, sede e fome, entre outros. Já o cerebelo é o órgão que fica posterior ao cérebro e é responsável principalmente pelo equilíbrio do indivíduo, além de atuar na coordenação muscular. O sistema nervoso central se comunica diretamente com o sistema periférico, que são basicamente formados por nervos, gânglios e terminações nervosas. Toda essa comunicação entre o sistema nervoso central e o periférico ocorre graças às células básicas funcionais chamadas de neurônios. Mas o que é exatamente um neurônio? Neurônios são unidades funcionais que compõem o sistema nervoso e geram sinais elétricos. Eles são formados basicamente por dendritos, corpos celulares, axônio e terminações axônicas. Eles são responsáveis pela recepção e transmissão dos estímulos do ambiente externo ou do próprio corpo, possibilitando ao organismo a execução de ações e respostas adequadas. O cérebro humano tem um peso de aproximadamente 1,5 kg e corresponde a 2% da massa corporal. O seu desenvolvimento começa na etapa embrionária e termina na juventude. Com apenas 4 semanas depois da concepção, começa a formar-se o tubo neural, que posteriormente dará origem ao cérebro. Em repouso, o cérebro consome cerca de 20% da energia total consumida pelo corpo. O cérebro possui duas metades, ou hemisférios cerebrais, com estruturas muito parecidas. Embora quase idênticas, algumas funções são de responsabilidade de um único lado. Normalmente, o lado direito está relacionado com a consciência artística, criatividade, intuição, imaginação, formas 3D, pensamento holístico, consciência musical e controle da mão esquerda, enquanto que o lado esquerdo, pensamento analítico, raciocínio, linguagem, lógica, escrita, ciências e matemática, habilidade com números e controle da mão direita. Em cada hemisfério cerebral é encontrado 5 lobos. O lobo frontal, situado na parte frontal da cabeça, compõe a região mais refinada do nosso cérebro. E entre as diversas tarefas que pode realizar, estão a seguir: coordena as atividades motoras, pensamento, escrita, fala, linguagem articulada, além das memórias de curto prazo, que são processadas na parte frontal do nosso cérebro. Ela é posteriormente convertida em memória de longo prazo no hipocampo, uma área mais profunda do nosso cérebro. O lobo parietal coordena as sensações da pele. O lobo occipital, visão, processamento e percepção visual. Já o lobo temporal está associado à memória e audição, sons, entender linguagem e vigília. E o lobo da ínsula, que localiza logo abaixo dos lobos temporal, frontal e parietal, participa do sentido do paladar, do controle visceral e da somato-percepção,
além de, é claro, estar relacionado com nossos processos emocionais, ao integrar o sistema límbico. O cérebro é muito complexo, e mesmo que já se saiba muito sobre o seu funcionamento, ainda resta muita coisa para esclarecer. Por que o cérebro sonha? O que é inteligente? E por que as pessoas têm talentos diferentes? O que de fato sabemos é que o cérebro é muito inteligente e ao mesmo tempo complexo. Se existe uma regra na natureza, é a regra do mínimo esforço. Energia é um recurso muito escasso na natureza, e a natureza fez com que no processo evolutivo as espécies tendam a conservar energia. Essa é uma prerrogativa biológica muito básica. Geralmente, então, as pessoas têm vontades que são referentes às coisas imediatas que estão à frente delas. Suas vontades tipicamente são de ficar deitado num sofá, assistindo um seriado, assistindo novela. Sempre tem alguém que levanta a mão e fala, mas eu adoro ir para a academia. É porque você é bizarro, né? Brincadeiras à parte, na verdade, do ponto de vista estatístico, você é um outlier, é isso que a gente chama. Isso significa que, no fim das contas, a maioria das pessoas, elas preferem conservar energia. Em todos os sentidos, a academia é um perfeito exemplo disso. E a gente está falando de conhecimento, do pilar de conhecimento aqui. E eu costumo dizer de maneira bastante incisiva que o conhecimento sem ação é vazio. Perceba o exemplo que eu posso te dar aqui. Nunca tivemos tanto conhecimento a respeito da importância de uma alimentação saudável e de atividade física regular. Nunca houve tanto conhecimento espalhado no mundo a respeito disso. É só você ver que mesmo uma pessoa hoje que mora num lugar simples, que não tem tanto acesso à educação, através da mídia, de novelas, através, enfim, do que está sendo disseminado pelos meios de comunicação, ela sabe, por exemplo, que salada faz bem, que fritura faz mal e por aí vai, que se exercitar faz bem. Só que eu quero que então você olhe os dados da OMS, mundo, global, e você vai ver que as pessoas elas não estão emagrecendo, elas não estão se alimentando melhor e se exercitando mais, pelo menos não o suficiente para que os números a respeito da saúde melhorem. O conhecimento está aí. Mas o conhecimento ele só serve para algo de fato quando ele muda a forma como você se comporta. Quando ele altera ou transforma um pouco a forma como você age. E é nisso talvez que a gente tenha que focar. É em como as pessoas agem. Sou professor de faculdade, alunos de 18 anos de idade, aproximadamente. E uma aluna chegou para mim um belo dia e disse assim: professor, eu não quero mais homem que malha o corpo. Eu quero homem que malha o cérebro. E isso virou questão de prova. Aponte o erro na frase da aluna. 2 pontos. Abre aspas, não quero homem que malhe o corpo, quero homem que malhe o cérebro. Fecha aspas. É óbvio que a gente entende a figura de linguagem e o que ela quis dizer. Mas é que essa figura de linguagem, ela carrega algo que está dentro de nós enquanto sociedade, desde os primórdios da humanidade. Que é a ideia de que corpo é uma coisa e cérebro é outra. Essa ideia que nós chamamos de dualismo. E que René Descartes, por exemplo, o grande filósofo, foi um grande capitão dessa ideia, mas muito antes dele, Platão também já havia sido. A ideia de que mente é uma coisa, corpo é outra completamente diferente. E você tem que cuidar de jeitos diferentes dessas duas coisas. Essa ideia é problemática, e a frase da aluna está errada pelo mero fato de que teu cérebro é parte do teu corpo, tanto quanto seu dedão, seu fígado, seu intestino e sua língua. O cérebro é um órgão que faz parte do corpo e, portanto, antes de começar a falar da questão de conhecimento e de manutenção da mente ativa, eu quero deixar muito claro que existe um beabá, existe um básico anterior que é absolutamente necessário, já foi dito aqui e eu quero reiterar. E esse básico a gente tem que cumprir para ter uma mente saudável. Se você quiser ter uma mente saudável, uma mente que dure, que envelheça de uma forma saudável e que esteja lá, funcionando muito bem quando você estiver nos seus 100 anos de idade, a primeira coisa que você tem que fazer é praticar atividade física regular. Não há nada
mais benéfico para o cérebro do que a atividade física regular. Para o cérebro especificamente, a atividade aeróbia é a recomendada, mesclada com atividade de resistência. Então a gente está falando de focar em atividades como correr, nadar, andar de bicicleta, jogar bola e mesclar isso com atividade de resistência como a musculação, por exemplo, ou pilates e por aí vai. Se você quiser, por exemplo, evitar a doença de Alzheimer, a melhor coisa que você faz é a atividade física regular. Em segundo lugar, é claro, o corpo é uma máquina e o que a gente bota dentro dele vai ditar, em grande medida, a qualidade de como essa máquina funciona. E, portanto, a alimentação saudável. Se você quer uma mente funcionando, capaz de aprender pelas próximas muitas décadas da tua vida, alimente-se bem. A dieta mais estudada pela ciência é a dieta do Mediterrâneo. Essencialmente, a gente está falando de uma concentração da tua alimentação em vegetais, grãos integrais, carnes brancas, óleos saudáveis. Em terceiro lugar, e não menos importante, sono. Sono é super importante. Dormir pouco mata. Dormir muito mata. Sono é um processo homeostático, é um processo de regulação biológica do nosso corpo e, portanto, equilíbrio é fundamental. Da mesma maneira, aliás, exercício físico demais faz mal, sedentarismo também. Esses três elementos, eles são o beabá, eles são o básico. Ou seja, não adianta você aprender Aristóteles se você é uma pessoa sedentária, tabagista, dorme 3 horas por noite. Existe o beabá e existe depois o filé mignon, aquilo que você pode adicionar à sua vida para conseguir manter sua mente ativa. E é sobre isso que eu quero falar hoje, e eu quero começar com um dado que ele é muito alarmante. Foi dito aqui já antes de mim, o Brasil está engatinhando nesse processo de se preocupar com o futuro da saúde, mas é interessante perceber que do ponto de vista do cérebro, as prospecções que a gente tem para a saúde do cérebro daqui a 30 anos, então estamos falando de 2050, elas mostram que a prevalência de Alzheimer, por exemplo, na América Latina, ela vai ser a maior do mundo. E dentro da América Latina, provavelmente o Brasil vai ser o país com a maior prevalência. Nosso cérebro está envelhecendo muito mal. Por quê? Eu já falei um pouco no começo da minha fala. Em primeiro lugar, o brasileiro é sedentário. Em segundo lugar, o brasileiro se alimenta mal. Uma dieta muito focada em carboidratos simples, baixo teor de fibra, pouco vegetal, carne vermelha, coisas que a gente sabe que estão associadas a um mau envelhecimento do cérebro. Além disso, e é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje, o brasileiro infelizmente é um povo que não se mantém intelectualmente ativo, cuja vida intelectual, de educação, de aprendizagem, ela infelizmente é muito curta, às vezes nem chega a existir. E isso é fatal. E nesse sentido, é interessante perceber que isso tem tudo a ver com um sintoma de uma sociedade, que é a sociedade do imediatismo. É a sociedade onde você puxa seu telefone agora e você consegue pedir a comida que você quiser. É a sociedade onde fast food já diz tudo, é a comida rápida. É a sociedade de fórmulas prontas para tudo. Por exemplo, capas de revista de fitness, onde você vê barriga chapada agora, sarado em 30 dias. Você percebe que não vai ter uma revista que vai te dizer assim: fique com o corpo que você deseja se você for para a academia de 3 a 5 vezes por semana, de 40 minutos a 1 hora, durante 5 anos. Alimente-se saudável, de maneira saudável nesse tempo, e talvez você olhe no espelho daqui a pouco e se orgulhe. Não, é sempre agora, imediato, é interessante. Fórmulas prontas até para o bem-estar, até para a felicidade, se você parar para pensar. Livros de autoajuda nos dizem o que nós temos que fazer para ser feliz amanhã. A fórmula disso ou daquilo. É interessante perceber que isso se espelha em uma realidade que quer respostas imediatas, rápidas e simples para perguntas que são complexas. A mesma coisa com dieta, se você parar para pensar. Qual é a dieta do momento? Aí você tem aquela pílula que vai ser a saúde do momento. Sei lá, hoje em dia talvez seja óleo de coco, alguma coisa do tipo. Abacate, sei lá. Parece que, então, construir saúde é você seguir certas fórmulas simples, construir bem-estar é seguir certas fórmulas simples,